Plantcast, o podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas. Olá, estamos iniciando mais um episódio do Plantcast, o primeiro podcast sobre nutrição e fisiologia de plantas do Brasil, organizado aí pela empresa ICL. Eu me chamo João Paulo Generoso Silveira, sou gerente de desenvolvimento de mercado na ICL, na diretoria Centro-Sul. Hoje estarei como host aqui desse nosso Plantcast e para compor aqui a mesa, eu chamo ela, que é a Aline Menes, que é a nossa consultora de desenvolvimento de mercado na Regional MS Sul. Aline, dá um oi aí para os nossos ouvintes. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Para compor mais um integrante da nossa mesa, chamo agora o nosso convidado especial, Ronaldo Marques. Olá, pessoal. Muito obrigado, João Paulo, Aline, ICL, pela oportunidade de a gente estar junto neste podcast, que a gente possa aprender muito juntos aí. Obrigado pela oportunidade. Legal. Seja bem-vindo, Ronaldo, à nossa casa, ao nosso Plantcast. Grande satisfação de tê-lo aqui conosco. Ronaldo, para os ouvintes aí conhecerem um pouquinho sobre você, poderia contar para nós aí um pouco da sua trajetória até os dias atuais? Então, eu me chamo Ronaldo Marques, eu sou agrônomo, engenheiro agrônomo formado em 2009, já tenho um tempinho de estrada, e durante a minha faculdade, durante a minha formação, eu tive a oportunidade de ter o contato com o tema, a tecnologia voltada à agricultura de precisão. Após sair da faculdade, ingressar no mercado de trabalho, a oportunidade de trabalhar numa cooperativa, onde a gente contribuiu nesse sentido, com trabalhos voltados à agricultura de precisão. E em 2016, a gente teve a oportunidade de criar a Agromarques Consultoria Agronômica e Agricultura de Precisão Limitada. É a consultoria pela qual eu sou responsável, sou sócio fundador dela. E a gente começou em 2016 o trabalho com agricultura de precisão, consultoria agronômica e agricultura de precisão. Então, a gente tem um pouco mais de 6 anos de mercado, como empresa, e ao longo desses 6 anos a gente pôde evoluir bastante, entender bastante o processo dessa parte de agricultura de precisão, que eu particularmente sou apaixonado por essa temática, gosto demais, então a gente estuda bastante, testa bastante coisa, faz muitos trabalhos, e hoje a felicidade é de poder compartilhar um pouquinho desses trabalhos aí com os ouvintes, Então, a gente trabalha com consultoria agronômica, assistência técnica na lavoura, e uma das ferramentas que a gente utiliza nessa consultoria, nessa assistência aos clientes, aos agricultores assistidos por nós, é a agricultura de precisão. Obviamente, João Paulo, que eu vou deixar muito claro aqui, aos ouvintes aí, que a agricultura de precisão é algo muito mais amplo, muito mais abrangente. Então, o conceito agricultura de precisão é muito mais abrangente do que o que nós vamos abordar aqui. Então, nós vamos nos limitar a tratar, quando a gente falar agricultura de precisão, o processo que vai desde a coleta do solo até a aplicação dos mapas de prescrição, Mas deixando muito claro que a agricultura de precisão, conceitualmente falando, ela é muito mais abrangente, envolve mapas de produtividade, mapas de satélite, e tantas outras tecnologias, tantas outras funcionalidades que a gente, pelo tempo e pelo objetivo aqui, a gente não vai adentrar nessa demais abrangência da agricultura de precisão. Legal, Ronaldo. Com certeza aí a agricultura de precisão é um assunto muito importante nos dias atuais, e por isso a temática central desse nosso Plantcast. E para a gente dar o pontapé inicial aqui, Ronaldo, começar aqui o jogo aqui, para aquela pessoa o agricultor que for contratar uma agricultura de precisão, ou para aquelas empresas que trabalham e querem se aperfeiçoar nessa temática, quais seriam os principais cuidados que a gente tem que ter, ou pontos de atenção iniciais quando a gente vai começar a trabalhar com agricultura de precisão, Ronaldo? Um dos primeiros
pontos de atenção, né? Começando a fazer o trabalho desde a coleta do solo, como a gente disse, até a aplicação dos mapas. O primeiro ponto é o tamanho do grid amostral ou malha amostral, né? Isso consiste basicamente na distância entre os pontos a serem coletados. Então, quanto maior o tamanho do grid, maior a distância entre os pontos e maior a distância a ser onde a gente vai ter ali a estimativa da fertilidade do solo naquele espaço. Então, quanto maior a distância entre um ponto e outro, maior é o pedaço ou espaço com fertilidade estimada. Então, o tamanho do grid amostral é um ponto muito importante e muito relevante. Quanto maior o tamanho do grid, maior a chance da gente errar na estimativa feita. E pensando nisso, né, em 2016, a gente fez um trabalho em 28 áreas comparando diferentes tamanhos de grid amostral. Começando com grid de 1 hectare, grid de 2 hectares, de 3 hectares e de 5 hectares. Então foram esses comparativos que nós fizemos. Comparando isso, nós podemos ver nessas 28 áreas, em 5 municípios diferentes, como se comportou o mapa dessas áreas em diferentes tamanhos de grid amostral. Com o grid amostral aumentando, a gente percebeu que houve uma diferença no desenho de cada atributo, conforme aumentou-se a distância entre os pontos. Alguns atributos são mais impactados por esse tamanho de grid, por esse aumento da distância entre os pontos, e outros menos. Mas alguns muito importantes, então a gente elegeu alguns que são bastante relevantes na hora da gente recomendar, né, os corretivos e fertilizantes, para a gente poder avaliar isso com mais cautela, com mais detalhamento. Tá? Então, qual que era o objetivo desse trabalho, né? Como uma empresa de agricultura de precisão, de consultoria, nós gostaríamos de encontrar um ponto de equilíbrio onde o nosso trabalho ficasse um pouco mais barato, né? Porque obviamente que a gente imaginando que o tamanho do grid amostral impacta na qualidade do trabalho, quando a gente quer ter o melhor trabalho possível, a tendência é diminuir ao máximo o tamanho do grid. Mas isso chega a um ponto que o operacional desse trabalho acaba ficando comprometido por conta de aumentar muito o número de amostras coletadas, diminuindo a distância entre elas, e principalmente o custo que isso vai gerar para o produtor e para a empresa, né? A empresa vai gastar muito mais fazendo um grid amostral menor e isso vai impactar no custo para o produtor. Então a gente precisa repassar isso para o produtor. Então a gente queria encontrar um ponto de equilíbrio para a gente dizer, ó, aqui é o ponto de equilíbrio. Maior do que isso, a gente vai perder muita qualidade e menor do que isso, a gente vai aumentar muito o custo para o produtor. Então, a gente tentou encontrar esse ponto de equilíbrio com esses 28 trabalhos que a gente conduziu em 5 municípios ao longo desse primeiro ano da consultoria. E aí, em resumo, né, em suma, o que nós encontramos é que em cerca de 10% dos casos, a gente teve uma qualidade muito similar quando a gente passou o grid de 1 para o de 2 até o de 3 hectares. A gente teve um mapa muito similar quando a gente chegou até o grid de 3 hectares. Quando a gente passou para um grid de 5 hectares, esse mapa ele ficou bastante distorcido. Então, a gente entende que ele não representou mais a realidade da área, né? Comparando com o grid de 1 hectare, que foi o nosso padrão adotado por ser o menor grid possível, né? Naquele comparativo que nós fizemos. Então, em 10% da área, em 10% dos casos, nós encontramos que o grid de 3 hectares ainda atendeu a nossa expectativa. Tá? Mas, em 90% dos casos, o grid passando de 2 hectares para cima, ele não atendeu mais a expectativa, ele não atendeu a demanda. Então, a gente comprometeu muito a qualidade do trabalho quando a gente aumentou o tamanho do grid para 3 hectares ou mais. Então, resumindo tudo, a gente pode dizer que dentro das 28 áreas que nós avaliamos, que nós estudamos, nós
constatamos que um grid maior que 2 hectares, de 3 hectares para cima, não atende à demanda necessária para a gente ter um diagnóstico mais assertivo em relação à área. Então, seria o limite aí de 2 hectares. Então, o meu recado, né, a minha mensagem a quem deseja fazer, está fazendo agricultura de precisão, tanto como empresa quanto como cliente, é que tente sempre limitar o tamanho do grid amostral a 2 hectares. Passando disso, a gente vai ter um falso diagnóstico e aí, consequentemente, isso vai levar a uma decisão, né, equivocada e aí um gasto desnecessário ou inadequado de insumo, de corretivo, de fertilizante, o que for. Nossa, bacana, Ronaldo. E assim, além desse grid que você trouxe para a gente, há algum outro cuidado que nós devemos tomar? Algum material específico para que a gente faça uma amostragem? Você pode compartilhar com a gente? Muito boa pergunta, Aline. Obrigado. Além do tamanho do grid amostral, nós temos outros pontos de atenção na hora de coletar esse solo. Então, deixando muito claro, né, que a gente vai se limitar aqui também à amostragem com quadriciclo e com broca, né, com broca helicoidal. Existem inúmeras outras formas de se coletar solo. Algumas empresas utilizam aí pá de corte, trado, sonda, enfim, são muitas outras formas que a gente tem para se coletar solo. No nosso caso específico, por vários motivos, né, nós adotamos o quadriciclo, tá? Por operacionalizar isso de uma maneira elétrica e hidráulica, né, um equipamento automático, onde necessita-se de algumas aferições, de algumas adequações, mas que ele faz isso de forma automática. Então, a gente adotou um método menos manual possível. E aí, a gente adotou a broca helicoidal como uma ferramenta a ser utilizada na coleta de solo. É um ponto muito importante para quem utiliza essa broca helicoidal, né, em quadriciclos ou em outros amostradores hidráulicos, né, em relação à qualidade e o material que compõe essa broca. O material que compõe a broca é muito importante e ele influencia muito no resultado da análise de solo. A gente testou algumas brocas, alguns modelos, alguns materiais de brocas em nossa área experimental. Nós temos um campo demonstrativo aqui onde nós fazemos trabalhos de fertilidade, enfim, nessa linha de agricultura de precisão e outros trabalhos voltados à consultoria. E a gente, depois de inúmeros testes, a gente chegou à conclusão que o material da broca realmente influencia bastante na análise desse solo depois. Algumas brocas, elas, dependendo do material de composição e da dureza dela, né, e, enfim, da composição dela mesmo, ela acaba influenciando, soltando. A gente imagina que ela solta alguns sedimentos do material dela, e isso influencia no resultado da análise de solo. Então, subestimando alguns elementos e superestimando outros. E isso é ruim, né? Quando eu tenho um material sendo utilizado para fazer essa amostragem de solo, e isso me traz uma interferência no resultado da análise do solo no laboratório, esse material não é inerte, ele está participando ativamente da composição desse solo. E isso mascara o resultado, né? Então, me leva a decisões aí equivocadas. Então, a gente fez aqui alguns trabalhos com alguns modelos de broca, comparando com o trado, né? A gente utilizou o trado como sendo a nossa ferramenta padrão de coleta, um modelo de trado, né, com material inerte, que não influenciaria nesse resultado. E a gente pode constatar que o modelo de broca realmente muda bastante, tá? Esse resultado da análise de solo. Um dado, assim, compartilhando alguns números aqui de forma bem rápida, potássio, a gente encontrou variação de 40% na quantidade de potássio na análise do solo. Quando a gente alterava a broca, a gente chegou a encontrar 40% de oscilação no teor de potássio na análise do solo, somente em função da broca, do material e do modelo da broca utilizada para a coleta de solo. Então, esse foi um ponto muito relevante. Saturação por bases é algo próximo de 13% de variação, pH do solo variando algo próximo de 20%,
E o elemento que a gente encontrou maior variação foi o zinco. O zinco de uma broca, a broca utilizada, né, no momento do início da coleta até quando ela já estava um pouco mais utilizada, né, conforme o desgaste natural dela pela utilização, a gente constatou uma oscilação de até 300% no teor de zinco. Tá? Então, realmente, são números assim que assustam bastante, né, e nos dá um alerta, né? Como que a gente toma uma decisão em cima de uma análise de solo feita em cima de uma coleta de solo com uma broca, né, que às vezes está soltando sedimentos e esses sedimentos estão interferindo na qualidade, na composição química, melhor dizendo, desse solo, né? Então, o material utilizado para a coleta de solo é algo assim, extremamente importante, muito relevante, né? E fica aí o nosso alerta para que todos que utilizam esse método de coleta de solo que testem, né, que façam seus testes, que avaliem, que vejam, porque muitas vezes a broca um pouco mais barata que está no mercado ou algumas facilidades que a gente tem na aquisição desse material, ela acaba realmente influenciando sobremaneira na qualidade dessa coleta e, em consequência, na análise desse solo, tá? Levando a algumas decisões equivocadas pelo diagnóstico ter sido feito de forma errônea, né? Legal, Ronaldo. Realmente, quando a gente fala de agricultura de precisão, o cuidado ele está nos detalhes, né? Você trouxe aqui, né, o detalhe do tamanho do grid, que é muito importante e vai impactar, né? Você trouxe aqui dados e tudo mais que vão impactar na qualidade, né, do meu mapa, depois, né, na interpretação desse meu mapa. Assim como até mesmo o material da broca utilizado para coleta, né? Então, assim, dois insights aqui bem importantes para quem vai trabalhar, né, com esse tipo de material, que vai trabalhar com agricultura de precisão e tudo mais, a se atentar, né, a esses detalhes. Ronaldo, então vamos lá, eu já defini meu grid, fui lá, fiz a coleta, claro, né, enviei para um laboratório de qualidade, no qual eu conheço, né, que é um laboratório referência na região onde eu atuo. Quais são os cuidados que vocês vêm utilizando aí na questão da análise, né, desse material enviado para o laboratório, análise do solo, Ronaldo? Tem algum cuidado, algum detalhe que você poderia compartilhar com os nossos ouvintes? Obrigado pela pergunta, João Paulo. Muito importante também esse ponto, né? A análise de solo é um ponto tão importante quanto os demais abordados até então aqui. E a gente precisa tomar realmente alguns cuidados, né? Primeiro, eu sempre digo aos colegas aí de profissão e às pessoas, né, os clientes aos agricultores que vão fazer esse trabalho, para escolher realmente um laboratório de confiança, né, que preze pela qualidade de reagentes, né, que isso é muito importante, qualidade de pessoal, treinamento de pessoal, né, que tenha processos realmente bem elaborados, né, bem seguidos, tem alguns procedimentos, né, que ela siga isso à risca, para a gente não ter oscilação na qualidade dessa análise de solo. Então, esse é um ponto muito importante. Um outro ponto, né, que talvez muita gente aí, conversando com os produtores e colegas, muita gente não se atenta, é que existe um atributo, né, um elemento que é analisado aí no solo, que é o nitrogênio mais alumínio. O nitrogênio mais alumínio, em a maioria dos casos, ela é analisada com uma solução tampão chamada SMP. Então, é feita essa análise, né, com a solução tampão chamada SMP, e existe uma equação regionalizada, né, e isso é aferida e é determinada, né, pela Embrapa, normalmente, é quem define isso. Então, existe lá uma equação, né, pegando aqui a região de atuação mais forte nossa, que está no sul do Mato Grosso do Sul, hoje mais de 20 municípios atendidos na região aqui, existe uma equação para essa região. De Campo Grande para baixo, tem uma equação. E os laboratórios utilizam essa equação. Então, é feita a leitura lá no laboratório, né, do reagente SMP, e essa leitura é colocada na equação, e essa equação determina o teor, o nível, o índice, a quantidade, a concentração de H+AL na análise.
Ponto muito importante que, onde nós estamos inseridos aqui, a gente tem oscilação de granulometria de solo, de teor de argila, que varia de 7, 8% de argila até 70 e tantos por cento de argila. Então, a variação de 7 a 70 é algo que a gente encontra aqui na região. E pensando nisso, né, tudo que se torna muito abrangente, genérico, a assertividade, em alguns casos, acaba sendo comprometida. Então, em 2016, né, quando a gente começou com a consultoria, a gente lançou um desafio para um laboratório parceiro nosso, né, muito preocupado com qualidade de análise de solo, e a gente lançou um desafio para eles, para a gente testar essa solução, essa análise de solo do H+AL em SMP, solução tampão SMP, versus acetato de cálcio, que é um outro reagente, né, que é utilizado para uma medição direta, né? Então, a medição direta desse teor, desse nutriente, desse elemento, ela é feita pelo acetato de cálcio e a indireta pela SMP. Então, a gente fez essas duas análises em 5.987 amostras de solo, em 2016, para a gente comparar, correlacionar uma com a outra, para a gente entender se o SMP estava atendendo a contento ou não. E aí, um fato muito interessante é que a gente percebeu, em alguns casos de alguns casos extremos, com muito pouca argila, ou com muita argila, ou com muito pouco matéria orgânica, ou muita matéria orgânica, esses extremos, eles impactaram diretamente no teor de H+AL, diminuindo muito a correlação entre o teor de H+AL por um método quando comparado com outro. Então, o SMP comparado com o acetato de cálcio, a gente chegou a correlações, João Paulo, de 30% em casos extremos. Ou seja, eu estou tendo um erro muito grande nessa análise quando eu pego situações extremas, de muito pouca matéria orgânica, ou de muita matéria orgânica, ou de muito pouca argila, ou de muita argila. Uma situação mediana, uma situação mais abrangente, mais mediana, a correlação é de 90%. É bastante consistente. Mas quando eu pego os extremos, isso é bastante comprometido, essa correlação diminui muito. E aí, talvez o ouvinte esteja se perguntando, né, qual a importância dessa análise de H+AL numa análise de solo, né? A gente deve lembrar que a CTC total, ela é composta, né, da soma de base, que é o cálcio, magnésio, potássio, e H+AL. Então, se eu tenho um H+AL estimado para mais ou para menos, eu automaticamente tenho uma CTC estimada. Então, eu vou ter uma saturação por bases no solo estimada, porque eu pegar as bases e dividir pela CTC, eu estou estimando minha saturação por base, tendo um falso teor alto, ou um falso positivo, ou um falso negativo. Então, às vezes eu vou ter uma saturação por base abaixo do que é a real, porque eu estou superestimando meu H+AL e, em consequência, minha CTC. E o inverso também acontece, tá? Então, são pontos de atenção, né? E aí, vamos dizer, a grande maioria dos recomendantes utilizam saturação por base para corrigir o solo com calcário. E aí, quando você utiliza saturação por base, né, você vai pegar lá o V2 menos o V1, que eu estou estimando, porque minha CTC está estimada, e vou multiplicar isso pela CTC, que também está estimada. Então, olha o quanto eu estou imputando de erro nesse meu cálculo, né? Uma saturação por base estimada multiplicada por uma CTC estimada de forma equivocada. E isso vai me dar uma dose de um corretivo, e eu estou achando que estou fazendo agricultura de precisão, com tantas variáveis. Isso sem contar o que a gente já falou, que é o tamanho do grid amostral, o modelo da DOCA, né, que pode influenciar muito nesses outros aspectos em relação ao diagnóstico. Então, a análise de solo sendo bem feita, e eu recomendo, né, onde tem variação de solo, igual nós temos aqui no sul do MS, uma variação muito grande de textura, de teor de matéria orgânica, de altitude, de tudo, a gente trabalhar realmente com um método analítico direto.
com medição direta. Então, o acetato de cálcio nos parece aí a melhor alternativa para a gente analisar esses solos e ter um diagnóstico mais assertivo, tá? Porque senão a gente vai ter um diagnóstico ali bem equivocado, né? Subestimando ou sobreestimando teores de alguns elementos, e isso vai impactar diretamente na minha decisão final, né? Tanto na dosagem quanto na avaliação se necessita-se ou não dessa correção, né? Em função de saturação por base, como a gente já disse, que depende da CTC, que, por sua vez, depende do H+AL que foi analisado no solo. Bacana, Ronaldo. Então, assim, para a gente retomar os pontos já discutidos, né? Nós falamos em relação ao tamanho do grid amostral, modelo e material de broca, né? Essencial para não interferir na coleta. Falamos muito bem sobre a análise de solo, muito bem explicado. E agora conta para a gente, né? Agora vamos fazer a parte prática, a aplicação da agricultura de precisão, né? Então, conta para a gente quais são os cuidados que a gente deve tomar depois dessa interpretação e recomendações, né? Tendo esses mapas de prescrição já gerados, como que a gente pode, então, aplicar na prática o que você trouxe para a gente? Ótima pergunta, Aline. Mais uma vez, obrigado, né? E a gente, cada recomendante, cada técnico, cada pessoa utiliza critérios próprios, né? Ou mais abrangentes para interpretar e recomendar os corretivos e fertilizantes. Isso é muito particular de cada um, né? A gente não vai entrar nesse detalhe, porque a gente tem métodos aí já consagrados, né? Pesquisadores que pesquisaram isso nos trouxeram metodologias que são amplamente difundidas e utilizadas. Agora, feita a recomendação em cima dos critérios adotados por cada recomendante, gera-se normalmente o mapa de aplicação, o mapa de prescrição. E esse mapa, né, ele é colocado em uma máquina e essa máquina aplica, estando bem calibrada, obviamente, ela aplica isso na taxa variável. Até aí, todo mundo, né, a maioria, pelo menos, dos profissionais, encontra a solução dos seus problemas, né? A gente está aplicando isso em taxa variável e onde precisa de mais dose, a gente está aplicando mais dose, onde precisa de menos dose, a gente aplica menos dose, onde não precisa de nada, não aplica nada e assim, né, consequentemente. Agora, um ponto muito importante é como essa aplicação está sendo feita. Tá? A gente teve a oportunidade de testar muitas máquinas ao longo desses anos de consultoria e quando a gente fez o diagnóstico dessas máquinas, a gente constatou uma oscilação muito grande na faixa de aplicação desses corretivos e fertilizantes. E isso tem refletido de maneira, assim, bastante, diria, muito forte nos clientes, nos produtores, assim, uma maneira realmente assustador o cenário. Tá? Talvez não exista outra palavra melhor para a gente descrever o cenário onde nós estamos encontrando as máquinas, inclusive máquinas novas, né, chegarem no produtor e a aplicação ser feita de uma maneira assim que realmente a precisão está ficando totalmente de lado. Tá? É muito importante eu deixar claro aqui que esse aspecto que a gente está abordando não se trata de a quantidade de insumo, de produto, né, de corretivo, de fertilizante, quando eu terminar a área, terminou o produto, ou seja, a quantidade, normalmente, com a máquina bem calibrada, ela é facilmente, a gente consegue chegar facilmente na quantidade média aplicada. Mas o problema maior está na faixa de aplicação. A máquina passa aplicando e ela passa depois paralelo a esse rastro, vai passando paralelo em vários rastros paralelos até fechar a área. No rastro onde ela passa, na faixa que ela aplica, essa faixa de aplicação que muitas vezes ali a gente tem encontrado assim oscilações, sabe, grosseiras e gigantescas. Tá? Então vamos usar um exemplo bem prático, né? Uma máquina aferida, uma máquina calibrada e a gente coloca lá para ela aplicar em taxa fixa lá 3 toneladas por hectare de calcário, por exemplo, um corretivo mais comumente utilizado. É normal, infelizmente, a gente encontrar dentro da faixa de aplicação, imaginando aí uma faixa de 12 metros de aplicação desse corretivo, ao longo desses 12 metros de aplicação, a gente encontrar oscilação
de 1 tonelada por hectare dentro da faixa, até algo próximo de 7, 8 toneladas. Na média dentro da faixa, está sendo aplicadas 3 toneladas que a gente gostaria. Na média, está caindo isso. Mas, às vezes, próximo da máquina, a gente tem uma dose muito menor ou muito maior do que próximo da faixa de sobreposição desse corretivo. Então, existem algumas ferramentas no mercado hoje que nos permitem constatar isso. E a gente foi atrás de usar várias metodologias para poder fazer essa medição, né, e ter esse diagnóstico, porque visualmente não é possível a gente constatar que existe essa oscilação. Muitas vezes o chão fica branco, né, parece que está sendo aplicado de maneira homogênea, mas não está, né? Então, a gente olhar a olho nu, você vê a área toda branca, mas dentro da faixa de aplicação a oscilação é muito grande. Então, a gente achou algumas ferramentas, procurou algumas ferramentas no mercado para utilizar, né? Existem alguns, quem procurar vai ver que existem alguns softwares, alguns aplicativos que permitem essa constatação. No entanto, de maneira que não nos atendeu da forma como que a gente gostaria. Então, a gente acabou desenvolvendo uma ferramenta própria nossa, né? Então, hoje a gente tem uma equipe de TI dedicada a desenvolver ferramentas que permitam esse diagnóstico, né, inclusive da faixa de aplicação de corretivos e fertilizantes. Então, essa é uma ferramenta que, muito em breve, ela vai estar disponível aí, né, em forma de aplicativo para muitos usuários, né, como assinantes ou, enfim. Mas hoje a gente utiliza isso dentro da nossa empresa, né, e é algo assim que realmente nos assusta bastante, porque uma máquina mal aferida, com a faixa de aplicação não tão bem determinada, porque a máquina ela tem muitas configurações, ela tem... a gente encontrou nas máquinas de maneira geral, de forma genérica, até 16 pontos de aferição, de adequação. Então, hoje o nosso aplicativo ele permite até 16, ele dá sugestões de até 16 correções ou adequações a serem feitas na máquina. Isso desde a parte mecânica até a parte de regulagem mesmo. Então, um ponto que passa muito desapercebido, né? Vou dar alguns exemplos aqui para facilitar para o ouvinte entender o quanto isso é importante. Por exemplo, o ângulo de cabeçalho da máquina, né? A máquina, às vezes, o operador não percebe ou não se atenta, a máquina, às vezes, ela está com a parte da frente dela, a parte frontal, muito mais baixa do que a parte traseira. O cabeçalho muito mais baixo do que a parte traseira da máquina. Isso impacta diretamente na qualidade de distribuição do corretivo, do fertilizante, porque ele interfere muito na balística do que está sendo lançado pelos pratos, né, e pelas palhetas lá atrás no disco, né, e nas palhetas lá atrás da máquina, tá? Então, isso é um ponto importante. Outro ponto muito importante é o ângulo das palhetas, que é o que a gente mais utiliza aí como regulagem, né, o ângulo das palhetas. Então, a palheta ela tem normalmente várias opções de regulagem e isso interfere automaticamente em onde esse produto está sendo lançado, ou mais próximo ou mais distante da máquina. E aí, quando a gente avalia a máquina passando e sobrepondo essa aplicação, a gente percebe o quanto esse ângulo de palheta é importante, porque às vezes o ângulo de palheta está proporcionando uma aplicação mais longe da máquina, e aí perto da máquina está ficando uma dose menor. E às vezes o inverso acontece. Ela está aplicando, o ângulo da palheta está proporcionando uma distribuição com maior dose próximo da máquina e deixando a faixa ali onde as faixas se encontram, sobrepõem, com dose menor. Então, de toda forma, essa aplicação mal feita é algo que não é facilmente corrigível depois, né? Porque se trata de faixas, até para a gente diagnosticar isso é difícil, né? Porque a gente vai aplicar um produto com dose variando dentro da faixa e isso depois para a gente fazer o diagnóstico de quanto caiu, onde caiu e reparar isso,
é praticamente impossível. Aí a nossa preocupação é tamanha com isso, né, que hoje a gente investe aí anualmente um valor bem considerável no desenvolvimento de ferramentas que permitam o diagnóstico de forma rápida e de forma eficiente para a gente conseguir constatar essas variações na faixa de aplicação. Realmente é algo assim muito, muito relevante, né? Fica meu alerta a todos que utilizam dessa ferramenta, né? Não somente aí na agricultura de precisão, mas mesmo na taxa fixa, na distribuição de corretivos e fertilizantes com distribuidores em taxa fixa, né? Esse erro também acontece. Isso não é algo que acontece somente na agricultura de precisão. Ele acontece também na distribuição em taxa fixa, com distribuidores, né? Tanto hidráulicos quanto de arrasto, quanto caminhões, né? Que embarcam nele aí esses distribuidores, a essa oscilação, né, dentro da faixa de aplicação. Então, isso realmente, assim, eu sempre uso a analogia, né, da gente ir no melhor médico, né, fazer os melhores exames, ter a melhor prescrição de medicamento a ser tomado para corrigir um eventual problema, e na hora de tomar o medicamento, a gente tomar o medicamento de maneira errada. Quer dizer, não vai resolver o problema. Não adianta nada eu saber que eu tenho um problema, né, eu ter a melhor recomendação, comprar o melhor remédio e na hora de eu tomar o remédio eu tomar errado. Então o mesmo acontece no campo. Aí a gente tem inúmeros casos, né, não dá para a gente compartilhar todos aqui, né, mas inúmeros casos de oscilação tamanha de dose, né, no caso de cloreto de potássio, por exemplo, o produtor aplicar cloreto de potássio variando dentro da faixa de aplicação com a máquina dele, a dose variando de 20 quilos por hectare até 300 quilos por hectare, na mesma faixa de aplicação. Então, você imagina o tamanho dessa oscilação, né? E aí, o cloreto de potássio, né, esse elemento pela importância e pela demanda dele pela cultura, apareceu as faixas com deficiência na cultura subsequente. As culturas subsequentes, a soja e o milho, na sequência dessa aplicação, demonstrou deficiência severa em algumas faixas. E a gente foi ver a máquina estava aplicando, né, de 20 a 300 quilos por hectare dentro da faixa de aplicação que estava sendo feita. Então, olha o tamanho do problema que se criou, né? A variação que se criou dentro da área por uma aplicação ter sido feita de maneira equivocada. Calcário, nós tivemos casos extremos que dentro da faixa de aplicação, a dose variou de 4 toneladas por hectare até 16 toneladas por hectare. A ideia era uma taxa média de 6 a 7 toneladas por hectare, né, na média, uma correção de perfil do solo, com doses maiores de calcário incorporado. E aí, na hora de aferir a máquina, a gente encontrou essa variação. A sobreposição das faixas estava tamanha e a distribuição estava tão mal desse corretivo que tinha ponto dentro da faixa de aplicação com 4 toneladas por hectare e um ponto, né, dentro da faixa de aplicação caindo 16 toneladas por hectare. Olha o desequilíbrio que isso causa dentro de uma lavoura, né? Um lugar com excesso, outro lugar com falta. E aí um ponto, talvez assim, que deve ficar muito, muito bem claro para o ouvinte, para o produtor, né, para o técnico recomendante, para quem é responsável pela aplicação, é que a gente tem a ideia de que diminuindo faixa de aplicação, a gente melhora a distribuição. Isso, de longe, não é uma verdade. Isso, de longe, não é uma verdade. Tem muitos e muitos casos que, ao diminuir a faixa de aplicação, nós pioramos a qualidade de distribuição do corretivo e do fertilizante. Ao diminuir a faixa de aplicação, eu aumento o coeficiente de variação e eu aumento a oscilação nessa dose dentro da faixa. Porque eu começo a sobrepor tanto o produto, eu começo a ter tanta sobreposição que isso interfere diretamente, né, na qualidade dessa distribuição por eu estar diminuindo faixa de aplicação. Então, não são raros casos que aplicar calcário com 14 metros, com 15 metros, nos permite uma distribuição muito melhor do que uma aplicação com 10 metros. Né? Sem contar no ganho operacional que a gente tem com faixas maiores, né? A gente passa menos vezes na área, tem uma economia de diesel, de tempo, enfim, entre tantas outras
tantos outros benefícios quando a gente faz faixas maiores, né? Então, é muito importante a gente ter o diagnóstico, saber o que a gente está fazendo, né? Teve alguns raros casos que a gente foi aferir a máquina e a máquina estava perfeita. Coeficiente de variação de 13%, 15%, sabe? Então, um número, para quem não está familiarizado com esse indicador, né, que é o coeficiente de variação, a literatura traz aí entre 20% e 25% de coeficiente de variação. Disso para baixo é considerado como bom ou ótimo, né? A gente trabalha com 15, né? E aí com 15 de coeficiente de variação, que é o que nós buscamos, disso para baixo. Sempre que possível, a gente tenta trabalhar com 15 para baixo. Teve máquina que a gente chegou a fazer a aferição, ela estava com 13% de coeficiente de variação do jeito que ela estava, né? Então, atendendo, né, plenamente o que nós gostaríamos. Mas teve casos também que o coeficiente de variação estava em 60%, né? Então, quer dizer, a distribuição realmente estava muito ruim mesmo. Na média, ao fechar o talhão, a dose média era aplicada, mas, como eu disse, a faixa de aplicação, a oscilação era muito grande. E aí isso dava para nós, né, infelizmente, o resultado veio depois em alguns clientes, alguns produtores que a gente teve a oportunidade de acompanhar, né, com o tempo aí, o desequilíbrio na área dele por conta dessa distribuição mal feita, né? Então isso nos levou a fazer esse diagnóstico e criar e aprimorar ferramentas que permitem essa verificação e essa adequação da máquina, que é o ponto talvez mais importante, né, que é fazer uma boa aplicação. Tá? Então, fica o nosso alerta mais uma vez aí ao ouvinte, a pessoa que vai fazer essa aplicação, que vai aferir máquina, que vai recomendar essa aplicação de produto, que muitas vezes o resultado de todo o trabalho, com grid amostral pequeno, com a broca de qualidade, com uma boa análise de solo, uma boa interpretação e uma boa recomendação, muitas vezes não reverte em produtividade e rentabilidade para o produtor, porque realmente a distribuição mal feita, ela causa mais desequilíbrio do que a área já tinha até então. Então, ao invés da gente fazer uma aplicação, né, com precisão, a gente faz uma aplicação aumentando a variação que a gente tinha no solo. Aí um excesso de determinado nutriente ou de determinado elemento ou corretivo ou fertilizante, ele acaba criando um desequilíbrio, né? O potássio em excesso inibe a absorção do magnésio e do cálcio e automaticamente acaba criando deficiências de magnésio pelo excesso do potássio numa parte e a deficiência do potássio na outra parte porque faltou potássio realmente, aplicou-se uma dose menor. Então, a gente tem as duas perdas, pelo excesso e pela falta, né? Por conta de um diagnóstico que não foi feito, de uma aferição de máquina que não foi feita, né? Simplesmente por desconhecimento, porque é comum acontecer isso, né? A gente também demorou um pouco para entender que existiam essas variações e começamos a nos assustar, né? Com a qualidade da distribuição que é feita no geral aí, depois que a gente começou a aferir máquina, começou a fazer o diagnóstico, começou a ver que realmente a gente estava com uma distribuição a campo aí muito aquém da qualidade que nós gostaríamos, que nós buscávamos, né? E com isso a gente, hoje aferindo máquinas, eu não sei o número de máquinas que nós já aferimos, mas seguramente algumas centenas de máquinas já foram aferidas por nossa equipe. E realmente o cenário é assustador mesmo, tá? Então, a gente precisa nos atentarmos aí para esses detalhes que, como eu disse, não adianta nada ter todo o resto bem feito, se na hora de distribuir o corretivo fertilizante, a gente fazer isso de maneira totalmente errônea, né? Poxa, muito legal aí, Ronaldo. Realmente o maquinário, né, a gente deve se atentar, né, em fazer muito bem a calibração para que a gente tenha precisão na aplicação. Ronaldo, você tem alguma experiência em relação à qualidade granulométrica do fertilizante a ser aplicado? O quanto isso impacta também nessa qualidade da aplicação? Ótima pergunta, João Paulo. Realmente a gente observa, né, isso desde
do corretivo, né? Começando pelo corretivo, que é algo que realmente é muito importante, é importante fazer esse adendo aqui, né, dentro do que nós estamos tratando. Começando pelo corretivo, muita gente muitas vezes vai atrás de preço de produto, né? Eu sou agricultor também, sou produtor rural, então, além de consultor, de ter empresa de consultoria, hoje eu tenho a oportunidade de plantar áreas, né, de cultivar uma área aqui na região. E a gente, muitas vezes, como produtor, ou como recomendante, ou como comprador, a gente acaba, muitas vezes, buscando preço, né? Vou comprar algo mais barato e economizar na compra. E aí, pensando no corretivo, né? Um ponto muito importante, a gente sempre buscar corretivos com PRNT melhor, não só o PRNT, mas a reatividade é muito importante, quando a gente fala em calcário, né? Porque o PRNT às vezes é alto, porque o PN do calcário, pela qualidade química dele, é alto, e aí muitas vezes a gente encontra calcários mais grosseiros, aí, com granulometria maior, que dificulta muito essa reatividade, alonga muito esse período de reação dele no solo, né? E cria alguns problemas a longo prazo, que a gente tem cálcio constatado na análise, mas isso não está prontamente disponível, não está sendo solubilizado. Então, pensando em corretivo, é muito importante a gente ter essa noção de que a gente precisa buscar corretivos cada vez melhores, né, de qualidades melhores, para a gente poder fazer essa correção do solo. Quando a gente vai para fertilizante é outra situação que eu particularmente sempre recomendo para os nossos clientes, e na medida do possível também tento sempre buscar fornecedores, né, que consigam nos atender com granulometria mais uniforme possível. Você imagina, né, grânulos pequenos, médios e grandes, né, o que a gente tem de segregação disso, né, tanto na plantadeira, como a gente está utilizando a plantadeira como veículo de distribuição, né, desse adubo, desse fertilizante, ou mesmo quando uma máquina de distribuição a lanço. Então, em ambos os casos, a gente acaba tendo essa variação de granulometria, de tamanho dos grânulos, ela dificulta muito uma distribuição uniforme, né? Dificulta mesmo, porque existe uma segregação, né? Então, grânulos menores tendem a concentrar mais ao fundo da caixa e cair primeiro, e aí oscilar a dose, inclusive, né? E grânulos maiores depois. Então, um ponto muito importante é a qualidade granulométrica desses fertilizantes também. Quando numa plantadeira a segregação impacta diretamente em dose, e quando na distribuição a lanço essa distribuição ela é impactada tanto na dose, pela segregação também, né, desses grânulos menores, quanto na balística. A balística da distribuição desse produto ela é impactada pelo tamanho e pelo formato do grânulo. Então, isso impacta demais na qualidade de distribuição. Então, teve caso da gente estar distribuindo um determinado fertilizante, né, e a mesma formulação com outro produto, né, com a granulometria melhor, por si só o produto melhorou muito a distribuição, só pelo fato de ter uma granulometria mais uniforme, né? Então, normalmente, né, sempre que possível, a gente pede para os clientes buscarem fornecedores que garantam a granulometria mais uniforme, né? A gente tem visto aí e acompanhado bastante a granulometria entre 2 e 4 milímetros, nos parece ser uma granulometria ideal para esses fertilizantes, né? Esse tamanho não menor que 2, não maior que 4, nos parece ter sido a melhor granulometria que a gente já trabalhou, tá? Agora, não adianta, como a gente falou, né? Às vezes fazer todo um trabalho e por questão de pouca diferença de preço ou de custo, a gente pegar um fornecedor que às vezes não consegue garantir isso, né? Ou produto que está armazenado há muito tempo de maneira inadequada, e isso automaticamente impactar na qualidade de distribuição, né? Em dose, em balística, em tudo, né? E acabar, né, prejudicando totalmente a parte agronômica do trabalho. Legal demais aí, Ronaldo, bate-papo. Quando o bate-papo é bom, o tempo passa e a gente nem vê, né? Já estamos aí um bom tempo aí conversando, informações aí
bem relevantes para todos os nossos ouvintes. Então aqui a gente falou, né, de agricultura de precisão, começa, né, com os cuidados no tamanho do grid, de amostragem, depois, né, um cuidado muito importante no material para coleta, né, na broca, né, que vai ser utilizada para coleta, então a gente olhando, né, a qualidade na coleta. Depois falamos aqui, né, quando a gente fala agricultura de precisão também na análise, né, do solo, o agricultor está atento, né, às metodologias utilizadas na extração e na quantificação, né, dos nutrientes contidos ali naquela análise. E depois aqui, né, Ronaldo, falamos na questão de aplicação, os cuidados que temos que ter aí na calibração dos equipamentos e, por fim, na qualidade também do fertilizante utilizado. Acho que trabalhando esses pontos aqui, 5 pontos aqui, com certeza a gente está trabalhando uma agricultura de precisão. Lógico, tem outros pontos a serem considerados, mas esses pontos aqui eu acho que já são bem interessantes para quem vai começar a trabalhar, né, com agricultura de precisão. Ronaldo, já indo para o final aqui do nosso Plantcast, gostaria de pedir para você aí deixar uma mensagem para os nossos ouvintes aí. Olha, eu gosto muito, né, de seguir algumas filosofias, algumas linhas de raciocínio de alguns, tanto empresários quanto filósofos, né? E o Peter Drucker, ele tem uma frase que me chamou muita atenção, que ele diz que o que pode ser medido pode ser melhorado. Então, se a gente tiver disposição e vontade, né, e afinco e asseio de fazer essas medições, medir realmente, buscar, a gente consegue melhorar o que a gente está fazendo, né? Agora, depende da gente querer, né? Então, a gente precisa querer medir. E na agricultura de precisão é bem isso, né? Às vezes a gente oferece ou a gente se dispõe a fazer agricultura de precisão, mas sem precisão, né? Então, é importante a gente buscar fazer agricultura de precisão com precisão, né? Cada vez mais ter mais assertividade no que está sendo feito, para a gente encontrar preencher essas lacunas e encontrar essas variações que podem ser melhoradas, né? Esses pontos que podem ser melhorados. E uma outra frase que eu gosto muito, do Mário Sérgio Cortella, e ele diz, né, que a gente precisa fazer o melhor nas condições que nós temos, enquanto a gente não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Então, tem muitos produtores que às vezes não têm disponibilidade de uma máquina que permita distribuição adequada em taxa variável. Nós temos clientes que têm essa realidade de não ter a máquina que distribui o fertilizante ou corretivo em taxa variável. Mas, mesmo sendo em taxa fixa, fazer isso de maneira adequada, de maneira correta, de maneira uniforme, né? Então, o que a gente vai fazer, a gente tentar fazer o nosso melhor, é o que a gente segue aqui na empresa, é a nossa filosofia de trabalho, de buscar sempre melhorar. Então, eu deixo essa mensagem aí aos ouvintes, né, que tudo que a gente for fazer, a gente buscar fazer o nosso melhor, porque se nós nos propomos a fazer algo, nós temos obrigação, na minha opinião, né, nós temos a obrigação, quando a gente se propõe a fazer algo, a gente tem a obrigação de fazer e de oferecer o nosso melhor. Bom, muito legal, Ronaldo, realmente é um assunto muito legal. As mensagens que você deixou aqui faz todos nós aqui refletir também. E como eu mencionei no início, para nós é uma satisfação muito grande tê-lo aí no nosso Plantcast e como um grande parceiro. Ronaldo, quem quer acompanhar aí o trabalho de vocês, ter o contato, né, com a Agromarx Consultorias, como que pode fazer, Ronaldo? Paulo, eu que agradeço a oportunidade da gente estar podendo contribuir e socializar um pouco da nossa experiência aqui. Quem tiver interesse em nos encontrar, né, entrar em contato, nós temos a nossa página, o nosso site, onde lá tem o nosso contato. Pode entrar em contato por lá, né? É mais fácil da gente poder retornar, né? Lá tem nossas páginas, né? O link para nossas páginas nas redes sociais, né? E o meu contato também eu deixo lá na página, né? E fico à disposição para quem interessar aí, tiver maiores dúvidas, a gente poder contribuir e ajudar da melhor maneira possível. Então, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. A gente
da gente socializar um pouco do que a gente faz aqui e sucesso para todos nós. Muito obrigado, Ronaldo. Obrigado, Aline, pela parceria também nesse Plantcast. E é isso, nossos ouvintes. Dessa forma, nós terminamos mais um episódio e não deixe de acompanhar os próximos capítulos aí do Plantcast. Um abraço, até mais. Tchau, tchau. O Plantcast é uma produção da ICL, Impacto para um Futuro Sustentável.